Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um processo que, no fundo, define quem a gente é. Pensa só, cada pensamento, cada memória, cada movimento, tudo isso começa com uma conversa silenciosa entre as nossas células. Mas, como é que elas se comunicam através de um espaço que parece vazio? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje, mergulhando de cabeça na transmissão sináptica. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com um mistério lá do século XIX. Como é que os neurônios se conectam? Depois, a gente vai comparar as duas grandes estratégias da natureza para essa comunicação, as elétricas e as químicas. Aí vamos mergulhar fundo na sinapse química, que é a mais comum. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai entender a parte que eu acho mais fascinante, como um único neurônio funciona como um computadorzinho, processando milhares de mensagens para tomar uma única decisão. Então vamos lá. Tudo começa com uma descoberta que, sério, abalou as estruturas da neurociência. Lá no final do século XIX, os cientistas perceberam uma coisa. O cérebro não é uma massa contínua, uma coisa só. Na verdade, ele é uma rede gigantesca de células individuais. E aí veio a grande pergunta. Se elas não se tocam fisicamente, como é que a informação passa de uma para outra? Essa pergunta, simples, mudou tudo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente imaginar os neurônios como se fossem ilhas, como é que a informação viaja entre elas para criar algo tão complexo como a consciência? Ou uma memória? Ou até o ato mais simples, como mexer um dedo. A resposta para isso veio com um conceito que, para aquela época, foi, uau, revolucionário. E a solução veio em uma única palavra: sinapse. Quem sugeriu esse termo foi o fisiologista Charles Sherrington, e a ideia era descrever exatamente isso, o local de contato, essa ponte de comunicação entre dois neurônios. Só que, como a gente vai ver agora, existem maneiras bem diferentes de se construir essa ponte. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Basicamente, a natureza bolou duas estratégias principais para essa comunicação acontecer. Uma é, digamos, mais direta, baseada em eletricidade. A outra, que é bem mais comum no nosso sistema nervoso, usa mensageiros químicos. Vamos comparar as duas. De um lado, a gente tem as sinapses elétricas. Imagina um cabo conectando duas células, bem direto. A informação passa, pá, instantaneamente. É super rápido, perfeito para sincronizar um monte de neurônios ao mesmo tempo. Agora, do outro lado, a gente tem as sinapses químicas. Aqui a história é outra. Uma célula libera uma substância, um mensageiro, e a outra célula precisa ouvir essa mensagem. É um processo um pouco mais lento, sim, mas é justamente essa pequena demora que permite uma flexibilidade, uma modulação, uma versatilidade incrível. E é isso que está na base de toda a complexidade do nosso cérebro. Agora, vamos olhar os detalhes porque eles são muito reveladores. Repara só na distância entre as células. Nas elétricas é minúscula, quase colada uma na outra. Já nas químicas, esse espaço é bem maior, pode ser até 10 vezes maior. E o tempo de atraso, o retardo? Na elétrica é praticamente zero. Na química existe um pequeno atraso, mas ele é super importante. Esse atraso é, digamos, o preço que se paga pela complexidade e pela capacidade de processar a informação de formas diferentes. Então, para que servem as sinapses elétricas? A função principal delas é fazer com que um grupo enorme de células dispare ao mesmo tempo, em uníssono. Pensa numa orquestra bem ensaiada, sabe? Todo mundo junto. Um ótimo exemplo é o controle do nosso ritmo respiratório. É algo que precisa ser perfeitamente sincronizado o tempo todo. É aí que as sinapses elétricas são as estrelas. Beleza, agora vamos para o prato principal da nossa conversa, a sinapse química. Ela que está por trás da maior parte, mas da maior parte mesmo, do processamento de informação no nosso cérebro. É aqui, gente, que a mágica acontece de verdade. Lembra daquele espacinho maior que a gente viu na tabela? Pois é, ele tem um nome, fenda sináptica. Pensa nela como um pequeno abismo. O sinal elétrico chega na beira desse abismo, mas ele não consegue pular. Sozinho, ele não atravessa. Para conseguir cruzar para o outro lado, ele precisa se transformar em outra coisa, um sinal químico. Esse processo todo é uma coreografia molecular super precisa que acontece em 5 passos. Olha só. Primeiro, a mensagem química, o nosso neurotransmissor, é criada e guardada em pequenas bolsinhas. Segundo, o sinal elétrico chega e funciona como um gatilho. Ele provoca a liberação dessas bolsinhas na fenda. Terceiro passo, o mensageiro viaja por essa fenda e se encaixa num receptor do outro lado, como uma chave na fechadura. Quarto, essa conexão gera um novo sinal elétrico no neurônio seguinte. E, finalmente, o quinto e último passo, para a conversa não virar uma bagunça, essa mensagem química é rapidamente limpa da fenda. Ok, a gente já entendeu o processo. Agora, vamos conhecer os protagonistas dessa história, os mensageiros químicos, que a gente chama de neurotransmissores, e as estruturas que recebem essa mensagem, os receptores. É tipo o vocabulário básico da comunicação do cérebro.
O receptor é a peça-chave. É ele que fica do outro lado, ouvindo a mensagem. A melhor analogia é pensar nele como uma fechadura molecular, super específica. Só a chave química certa, o neurotransmissor certo, consegue se encaixar ali e, clique, abrir a porta para a próxima etapa da comunicação. E falando em fechaduras, existem basicamente dois tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de receptor ionotrópico. Ele é bem direto ao ponto. A própria fechadura já é o portão. Então, quando o neurotransmissor se liga, o portão se abre na hora e deixa os íons passarem. É tipo a via expressa da comunicação neuronal. Já o segundo tipo é o metabotrópico. E aqui a coisa fica mais sofisticada. Nesse caso, o receptor não é o portão. Ele é mais como uma campainha, o neurotransmissor chega, toca a campainha e isso dispara uma série de reações lá dentro da célula. Essa cascata de eventos é que vai eventualmente abrir outros portões ou até mudar o funcionamento da célula por mais tempo. É um processo mais lento, com certeza, mas é muito mais poderoso para modular a resposta. Então, no fim das contas, toda essa complexidade se resume a dois tipos básicos de mensagem. De um lado, a gente tem um potencial que a gente chama de excitatório. Pensa nele como um sinal de liga, um vai. Ele deixa o próximo neurônio mais perto de disparar. Do outro lado, a gente tem um potencial inibitório. Esse é o sinal de desliga, de calma aí. Ele faz exatamente o contrário, deixando o neurônio menos propenso a disparar. Isso nos leva para a nossa parte final, que talvez seja a mais impressionante de todas. Pensa o seguinte, um único neurônio pode receber milhares desses sinais de liga e desliga de um monte de outras células, tudo ao mesmo tempo. A pergunta é, no meio dessa gritaria toda, como é que ele decide o que fazer? Esse processo tem um nome: integração sináptica. E isso, gente, é a computação na sua forma mais fundamental no cérebro. O neurônio faz literalmente uma conta de matemática. Ele soma todos os sinais de liga e subtrai todos os sinais de desliga. Se o resultado final passar de um certo valor, de um limite, ele dispara o próprio sinal. Se não passar, ele fica quieto. É por isso que a gente pode dizer que cada neurônio é como um microprocessador. Ele está ali o tempo todo, somando todos os liga, subtraindo todos os desliga e decidindo se vai passar a mensagem adiante ou não. A gente não tem um computador central no cérebro. A gente tem bilhões desses microprocessadores, cada um fazendo cálculos complexos milhares de vezes por segundo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se cada uma dessas conexões, cada sinapse, pode ser fortalecida ou enfraquecida com o tempo, se a eficiência dessa conversa toda pode mudar com as nossas experiências, o que será que isso significa para a memória e para o aprendizado? Pensa bem, a resposta para como a gente aprende e guarda memórias parece estar justamente aí, na capacidade incrível que essas pequenas pontes entre os nossos neurônios têm de se adaptar e de mudar.